Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com, uma empresa especializada em consultoria em IBM Máximo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como criar um novo atributo para o Work Order e adicionar na tela. É uma atividade bem simples, mas que pode ser muito útil para quem não sabe como executar. Para isso vamos utilizar três aplicações. As duas primeiras em configuração do sistema, configuração de plataforma, configuração do banco de dados e editor de telas. A primeira para que a gente possa criar o atributo e a segunda para que a gente possa colocá-lo na tela. E por fim, iremos no módulo Ordens de Serviço, na aplicação de acompanhamento de ordem de serviço, para ver o campo em funcionamento. Então vamos lá. Começando pela aplicação de configuração do banco de dados, essa aplicação é onde você gerencia objetos e atributos. Como estamos falando de criar um atributo em uma tabela já existente, eu vou buscar pelo objeto Work Order, vou na minha aba Atributos. Apenas a título de informação, nós temos uma série de detalhes sobre o objeto Work Order na aba principal. Não vou entrar nesses detalhes porque foge um pouco do escopo desse vídeo. Aliás, eu acho que para explicar essa aplicação no detalhe, precisaríamos de muito mais tempo. Então, talvez fuja do escopo de qualquer vídeo desse nível introdutório. Mas, se você quer um treinamento, uma capacitação técnica no Máximo, a Máximo Com também tem o tipo de treinamento ideal para você. A gente consegue criar um treinamento modularizado de forma que você e sua equipe possa aprender exatamente o que vocês precisam, tá? Então vamos continuar aqui na aba de atributos. Nós temos os 297 atributos de Work Order e eu vou criar um novo atributo que vai representar o departamento de ação. No caso, a ideia de boa prática é sempre usar um prefixo. No nosso caso, utilizamos MXC de Máximo Com e o nome do atributo, Depart. Mantenha também um padrão de idioma dos atributos que você cria. A gente utiliza sempre o inglês para seguir os atributos já criados no Máximo. E nós podemos colocar a descrição, que é aquele Alt F1, que é a mesma coisa que acontece aqui quando eu aperto Alt mais F1 em qualquer campo. Essa é a descrição que você vai ver aqui nesse campo descrição, e o título ele fica aqui no campo, tá? E só voltando aqui, nome da tabela e nome do atributo. Então, nome da tabela Work Order, nome do atributo MXC underline Department e uma breve descrição. Indica o departamento de atuação. Só para simplificar, o título, departamento. Opa, eu estou digitando aqui atrás do microfone, às vezes eu perco um pouquinho as teclas. O tipo ALN, ou seja, nós temos 20 tipos. Não vou entrar no detalhe de cada tipo, mas alguns dos principais. O ALN e o Upper. São dois alfanuméricos, a diferença é que o Upper sempre vai colocar alfanuméricos em caixa alta, independente da forma que você digitar. Temos o Yorn, que é booleano, são essas caixinhas aqui. Temos Date Time, que é data e hora, date, alguns são autoexplicativos, tá? Amount é um campo para moeda, que você determina uma quantidade, o tamanho e casas decimais, e você pode usar esse tipo em todos os campos de moeda no sistema, para padronizar. Nós temos também campos decimais, duração, que são de horas, float, GL, que são os campos de General Ledger, ou livro razão, inteiro, nós temos o numérico, nós temos vários tamanhos de campos inteiro. Small int, ele é o inteiro menor, o inteiro, e nós temos também o long. Então, long ALN. O long ALN é a descrição detalhada. Eu não vou entrar no detalhe agora, mas se você marcar o campo como proprietário de descrição detalhada, ele cria um segundo campo de 32.000 caracteres, onde você pode pôr naturalmente uma quantidade maior de texto, colar um documento do Word, etc. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Cripto é criptografia, como o próprio nome já diz. Time, hora.
É isso, os principais eu acho que eu falei de quase todos. Big Int aqui seria o long, é o número inteiro com a maior capacidade para você trabalhar com grandes dados, né, grandes números. Então eu vou manter aqui, na verdade eu vou colocar upper para ficar maiúsculo, e o comprimento 20, acho que 20 me atende. Vamos supor que eu vou colocar o departamento de escritórios, TI, fábrica, qualquer coisa do tipo. Então eu vou colocar 20, que vai me dar uma segurança de margem. Importante isso daqui, porque quanto maior o seu campo, mais espaço ele vai ocupar no banco de dados. Domínio, não vou colocar domínio. Aqui é quando você coloca uma lista de valores. Eu posso fazer em outro vídeo ensinando como colocar uma lista de valores. Por enquanto, será um campo do tipo texto livre. Aqui nós temos informações que ele é persistente, ou seja, essa informação fica gravada no banco de dados. Auditoria habilitada, já vimos isso em outro vídeo. Auditoria você já viu aqui no canal, ou se você não viu e quer saber sobre como funciona, como habilitar a auditoria, nós temos um vídeo exclusivo para isso, tá? E temos aqui o tipo de busca, essa informação é importante. Se você deixar aqui o padrão none, você não consegue pesquisar nesse campo. Se você quiser colocá-lo, por exemplo, na guia lista ou na busca avançada, ou em qualquer outro lugar onde é possível fazer uma pesquisa, em uma tabela dentro do registro, dentro de uma aplicação, como uma subtabela. No caso, a gente coloca Coringa. Por que eu coloco Coringa? Porque é um campo de texto livre, então o usuário pode inserir qualquer valor que ele quiser. Nesse caso, é bom você colocar Coringa, porque qualquer coisa que o usuário digitar vai buscar em todo o texto. Eu poderia colocar exato, né, ou exact, a correspondência exata, caso seja um valor de domínio, que aí você vai poupar a carga numa query no banco de dados e ajudar em performance, tá? Então, eu acho que é isso. Vamos salvar o nosso registro e nós precisamos fazer duas coisas para esse campo ser criado no máximo. A primeira delas, eu vou mostrar daqui a pouco, assim que o salvamento for concluído. Esse salvamento ele demora um pouquinho, porque é a maior tabela do máximo, é o work order, até que foi rapidinho. Vamos voltar para a lista. A primeira coisa que eu costumo fazer aqui é limpar e apertar Enter, para ver tudo que vai ser impactado na minha alteração. No caso, eu vou impactar a tabela work order, que foi aonde eu criei esse atributo, e essas três views, WA-Release, WA-Change e WA-Activity. São três views da tabela work order. Aqui, por exemplo, nós temos as tarefas da work order, que é WA-Activity. Então, nós temos aqui na guia lista, né, que é a guia principal da aplicação, todos os objetos que serão afetados por essa alteração. O principal que a gente mexeu foi o work order, e os derivados, que são WA-Release, WA-Change e WA-Activity, são, na verdade, views dessa tabela work order. Então, naturalmente, elas também são alteradas como consequência desse atributo que estamos criando. Eu gosto sempre de conferir aqui, antes de rodar a configuração do banco de dados, para saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, para a gente fazer essa alteração, a gente precisa gerenciar modo administrativo. Aqui eu preciso ativar o modo admin, né, como a gente chama. Esse modo admin, ele serve para... Eu tenho que digitar minha senha aqui novamente. Admin mode on, só para avisar no caso da auditoria que eu estou definindo o modo admin para ligado, porque a única forma de fazer uma alteração estrutural no banco de dados com o máximo rodando é ligando o modo admin, tá? E aí você tem que clicar atualizar aqui até você ver essa janela aqui, o modo de administração está ativado. E agora eu clico em fechar. E uma coisa muito importante sobre o modo admin, se eu clicar aqui, ó, eu posso ver que ele está ativo. Uma coisa muito importante é o seguinte: a primeira é que se você sair da aplicação ou algum outro usuário administrativo estiver usando, vai aparecer essa caixinha amarela informando que o modo admin está ativado. Porém, saiba que nem todas as versões do máximo possuem essa informação. Então, nem sempre você ou seu usuário administrador que está acessando o sistema com o modo admin ligado
ele vai saber que o modo admin está ligado. E com esse modo ativado, vários recursos no sistema param de funcionar, como, por exemplo, as escalações, as cron tasks, os scripts de automação. Então, o sistema não se comporta da mesma forma. E se o usuário não souber que o modo admin está ativo, ele pode achar que tem alguns problemas no sistema, o que não é o caso. Então, só esse ponto de atenção para você deixar todo mundo ciente, né? Por isso que a gente tem aquela configuração de desconectar os usuários no geral, para que eles não sejam afetados durante o modo admin, né? Durante a nossa aplicação de alterações, que é o próximo passo, aplicar alterações de configuração. Eu clico nesse modo, eu tenho que informar que eu tenho um backup atual, recomendo de verdade que faça esse backup, mas se é um ambiente sandbox, um ambiente de desenvolvimento, você sabendo, controlando o que você está alterando, você marca essa caixinha aqui e a seguir você clica em iniciar a configuração do banco de dados. Mais uma vez a auditoria, rodando config db para novo atributo em WO. Esse campo ele é pequeno, tá? Então cuidado com as descrições maiores. Você iniciou a configuração do banco de dados e aí você vai clicando em atualizar status. Eu consigo ver o progresso alterando a tabela work order e aí eu vou clicando em atualizar status. Essa alteração work order é a mais demorada, como eu disse, é a tabela que tem mais número de campos, né? E geralmente uma quantidade de registros maior. Então o sistema ele demora um pouquinho mais do que em outras tabelas menores. Aqui nós temos alterando a tabela work order, as visualizações configuradas, são essas 3 views aqui, elas estão sendo atualizadas, a definição das views com a adição do meu campo novo, do departamento, atualizando metadados de índice, partições de armazenamento e o mais importante, config DB concluído sem erros, tá? Se você tiver um erro aqui, ele vai mostrar alguma exceção, algum erro que ocorreu por alguém ter manipulado o banco de dados manualmente ou qualquer outro tipo de problema de dados, de índice. Nesse caso, eu recomendo que você, se você não tiver esse conhecimento, que você procure o seu DBA ou algum consultor especializado para que possa te ajudar a resolver esse problema, porque algumas vezes é um problema um pouco complexo para resolver. Mas a boa notícia é que é um problema muito raro, tá? É um problema causado por como consequência de alta complexidade e alterações manuais feitas no banco de dados, no ambiente. Então, se acontecer, recomendo que tenha aí alguém para poder ajudar caso você não tenha o know-how necessário para resolver esse tipo de problema. Então, nós vamos clicar OK e precisamos desativar o modo admin, porque senão o sistema vai se comportar da forma que eu falei, né? Desativando modo admin. E aí eu clico OK, começando a definir o modo admin para desligado. Vou atualizar status. Você pode ficar clicando aqui, não vai fazer ele andar mais rápido não, tá? Isso aqui é hábito mesmo, até porque eu estou gravando o vídeo. Então o modo de administração está desativado. Eu vou clicar em fechar. E não temos mais nada para ser alterado aqui. Nós temos o nosso objeto no banco de dados, e para saber se ele está no banco de dados, eu não preciso necessariamente acessar o nosso SQL, tá? No caso aqui, o nosso SQL Server. Eu vou direto no editor de telas, vou observar que essa amarelinha aqui provavelmente vai sumir, né? Então não temos mais o modo admin ligado, que é muito importante. Eu já vou digitar aqui o nome da aplicação, porque eu já conheço. Você pode procurar pela descrição, pelo objeto, aplicativo e entre outros atributos também na busca avançada. Aqui, acessando a aplicação WATrack, que é a nosso acompanhamento de ordem de serviço, eu vou adicionar o nosso campo departamento, né? Então, para adicionar o nosso campo departamento, eu posso clicar nos controles. Eu tenho os principais controles aqui, a paleta para adicionar o atributo, aqui a configuração para você alterar os atributos, né, os detalhes de um atributo, ou uma seção, uma tabela, qualquer outra coisa. E aqui nós temos as caixas de diálogo adicionais, que são aquelas janelas que abrem quando você está usando a aplicação. Então aqui a gente precisa de uma caixa de texto, que eu vou colocar aqui embaixo do ativo. Eu clico nela,
ou eu clico em propriedades aqui, ou eu clico na engrenagem aqui em cima. A primeira coisa que eu preciso fazer é achar o meu atributo. Então eu filtro por work order, que é o meu objeto, né, que a gente acabou de criar esse atributo, e eu procuro aqui pelo meu novo atributo criado. Ah, mas eu não lembro o nome dele, eu não lembrei se eu pus departamento, department. Usa um like aqui, ó. Então nós temos aqui MXC Department, eu já tinha até um outro campo aqui, eu vou clicar no MXC Department. Modo de entrada, ele pode ser senha, que vai ficar, né, vai aparecer aquelas bolinhas ou asteriscos, né? Pode ser somente leitura, que ninguém consegue editar esse campo manualmente, ou obrigatório, né, que são os principais. Padrão ele replica em todos os registros, nunca vi ninguém utilizando esse cara, tá? Mas pode ser que tenha alguma necessidade, naturalmente. Mas eu vou deixar sem modo nenhum e vai ser essa a minha definição. O tamanho, eu posso colocar ele maior ou menor, que vai ser a largura da caixinha aqui. Mas vamos deixar o tamanho padrão definido pelo máximo com base no tamanho que eu coloquei. Avançado, nós poderemos usar opções de assinatura para criar regras de cores, de campo desaparecer, sempre síncrono. Significa que se eu marcar essa caixa, se tiver alguma regra nesse campo, ele vai executar imediatamente após eu preencher o valor e sair desse campo. Nada disso faz parte desse vídeo, é apenas título de curiosidade. Então eu vou fechar essa janela, vou salvar meu registro e aqui eu tenho o campo departamento, certo? É isso, é bem simples, não tem nenhum mistério. Eu não vou colocar nesse vídeo, como eu disse, domínios nem outros detalhes. Isso é material para horas e horas de aula, mas eu espero que esse conteúdo básico te ajude a ter um norte, caso você precise fazer uma alteração mais urgente e imediata no seu sistema. Então vamos criar uma ordem de serviço nova. Aqui, ó, o campo departamento. Então eu poderia colocar TI, por exemplo, prioridade alta, teste de criação de campo novo. Vou salvar meu registro. E aqui nós temos o departamento TI, que é um campo criado, ó, Alt F1, como eu falei anteriormente, ajuda do campo, work order, MXC Department e aquela descrição que eu mencionei na criação do atributo. É isso, não tem muito segredo. Eu poderia colocar também esse campo aqui na guia lista. Lembra que a gente colocou o tipo de busca Coringa? Então, se eu colocar esse campo aqui, eu consigo fazer a pesquisa nele. E aí fica de exercício para você usar o seu sandbox para brincar e para poder aprender como criar campos e colocar nas telas do máximo, ok? Eu espero que tenha gostado, espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil, mas de qualquer forma, se você precisar de uma consultoria para qualquer apoio técnico ou funcional, a Máximo Com está disponível para você. Entre em contato através de e-mail, telefone ou até mesmo adicione um comentário aqui embaixo no vídeo. E agradeço demais pela sua audiência e até o próximo vídeo.